Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como Vossa Excelência já sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós semanalmente fazemos a análise da situação política e económica do país. Ora, como sabe também, todas as semanas estão comigo neste projeto o Joaquim Aguiar, aqui à minha esquerda, e o Jorge Marrão, que hoje faz o programa à distância. Ora, o que é que temos para si no menu de hoje? Duas questões, ou melhor, dois temas. António Costa diz que não vai para a Europa se isso provocar instabilidade política no país. Aliás, diz mais, que ele é o garante dessa estabilidade, foi ele que a criou. Como poderá ele dar cabo dessa estabilidade se for embora de Portugal? Pergunta, é credível? Ou é uma estratégia para evitar uma guerra interna no Partido Socialista? E já agora, como é que este cenário afeta os outros partidos, nomeadamente o PSD? O segundo tema é ainda mais importante. Como é que pode um país viver com lideranças a prazo? Ora, Joaquim Aguiar, vou começar por si. Leu seguramente aquela nota no Público, escrita pela jornalista São José Almeida, como todos nós sabemos é o oráculo do PS, como Ângela Silva é o oráculo do Sr. Presidente da República, António Costa diz naquela nota que não vai abandonar o país se não houver garantia de estabilidade política. Isto é para levar a sério ou isto é mesmo para evitar uma guerra no Partido Socialista? Não penso que seja para levar a sério, mas também não penso que seja por razões internas ao Partido Socialista. Então. Porque é que eu acho que não é para levar a sério? Porque todos os outros já disseram exatamente o mesmo. Outros que do passado. Exato. Quer o Durão Barroso, quer o António Guterres, começam sempre por dizer não estão interessados e tal. Que é justamente para preparar a possibilidade de o convite não se confirmar e, sim, portanto, é melhor começar por dizer que não há convite nenhum. Não é aí que eu penso que esteja o fator discriminante. É possível que seja uma das características inerentes a ser português. Para não ter que assumir a explicação do desânimo perante o fechar da porta de uma hipótese, então o melhor é dizer não há porta. E portanto, se abrir um buraco na parede, não foi por iniciativa do candidato. Questão diferente é isto provocar uma situação de governantes a prazo. Não penso que seja possível evitar esse efeito de governante a prazo quando um país está integrado na União Europeia. Porque isso significa sempre, qualquer que seja a sua nacionalidade, que a possibilidade de ir para um órgão de gestão da comunidade é sempre uma possibilidade em aberto. E, portanto, em geral, se todos os lugares políticos são contingentes à vontade do eleitorado, agora também temos que acrescentar que todos os lugares políticos são dependentes daquilo que forem as oportunidades abertas no quadro da União Europeia. Penso mesmo que as carreiras políticas nacionais vão ter de ser desenhadas em função destas oportunidades no campo europeu. Surgem no exterior. E, portanto, não basta vir das juventudes partidárias ou passar por órgãos de gestão local para fazer carreira política. É preciso ter um horizonte um pouco mais aberto e participar nas
iniciativas e nas dinâmicas da vida partidária europeia. Joaquim, mas deixa-me voltar um bocado atrás. Se nós recuarmos semana e meia, vemos o final da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, onde nós tivemos as maiores peripécias a que já assistimos nesta Terceira República. Do ponto de vista de criancice, garotada, irresponsabilidade, incapacidade para governar, pessoas sem capacidade política mínima para serem ministros, e vimos no final um glamouroso e muito confiante Pedro Nuno Santos a exibir ali a sua característica de carisma e quase a afirmar-se e apresentar-se ao país como futuro líder do Partido Socialista. A minha pergunta é esta. Quando António Costa diz assim: eu sou o garante da estabilidade, já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal, e quando diz, alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei, isto é um primeiro-ministro que não tem qualquer receio do que viu ali atrás, há semana e meia? Ou seja, não havia aqui uma perspectiva de guerra interna dentro do Partido Socialista se neste momento se tornasse claro que ele ia embora? E não é pelo facto dele achar que estamos ainda tão cedo que essa guerra poderia dar cabo do governo? Camilo, nós também nesta semana assistimos a desenvolvimentos na política europeia, na política russa, que nos recomendam estarmos sempre preparados para tudo. E em função do que as circunstâncias revelaram, que as linhas estratégicas se devem desenhar. Porque não há estabilidade em ponto nenhum na Europa. Não se pode falar em eu conquistei a estabilidade para Portugal quando à volta todo o resto está em movimentação. Aliás, a declaração de António Costa é sintomática, ele fala na primeira pessoa e quase dá a entender ao país que ele é o salvador do país, não é? Porque é normal que quem se sente ameaçado tenha essas projeções de poder pessoal justamente para transmitir aos seus apoiantes uma base de confiança para aquilo que vai ser preciso fazer. E, portanto, o António Costa glorifica-se a si próprio do mesmo modo que o Putin na Rússia se tem de glorificar a si próprio para poder enfrentar as consequências da indisciplina dos seus mercenários. É surpreendente que isto aconteça. Não, o António Costa tinha a obrigação de saber, até pela sua experiência pessoal, o que é que significa o ataque ao rei. Isto é, ele próprio foi protagonista de estratégias desse tipo para chegar à posição de secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, sabe necessariamente que também em relação a ele, outros estarão a desenvolver linhas estratégicas semelhantes. Tal como o Putin não podia desconhecer que quem utiliza mercenários fica na situação de ameaçado logo que decide despedir os mercenários. E, portanto, apesar de o Putin ter a obrigação de saber isso, não deixou, não resistiu à necessidade de travar os mercenários despedindo-os. Vamos chamar aqui o Jorge Marrão à antena para ouvir também a opinião dele. Jorge, isto significa o quê? António Costa está com medo de uma guerra interna? Prematura? Camilo, eu julgo que a expressão de António Costa é relativamente infeliz, porque ao invocar o tema da estabilidade,
pensa que nos faz esquecer a instabilidade que é a relação dele com o Presidente da República. E faz-nos esquecer também a estabilidade eu diria, errática das políticas públicas que tem vindo a seguir. Portanto, eu só posso entender a ideia da estabilidade como um recado que António Costa quer dar ao partido. Provavelmente não é, com certeza, ao país, porque o país não se sente estabilizado com o que se está a passar com a liderança de António Costa e com o próprio PS. O PS, enfim, numa expressão mais popular, meteu-se numa camisa de 7 varas, porque o que está a acontecer é António Costa vangloriava, se eu recordo, na altura de Centeno, que havia aquela ideia que tinha gerido bem os futuros sucessores, punha-os a participar no governo, mas tinha mão neles, e neste momento o que nós percebemos é que António Costa não tem mão nesses futuros sucessores, não tem mão no país e já perdeu a mão no PS. E quando eu estava a ver um post de quem faz comunicação muito ligado ao PS e dizia que Estás a falar do Luís Pacha Martins? Sim, quando ele refere habituem-se, é uma tentativa de explicar que é preciso que nós, portugueses, nos habituemos a essa estabilidade de António Costa, mas também os putativos sucessores de António Costa que se habituem à estabilidade de António Costa, mas no exercício do poder do PS e de Primeiro-Ministro. Mas vamos separar a função de António Costa como líder partidário e a função de António Costa como Primeiro-Ministro. E a pergunta é: que estabilidade é que o país tem? O país está tão instável que é evidente que estes movimentos todos que se fazem, estava-me agora a recordar o que se passou na Madeira com com o líder parlamentar do PS, revela que há uma certa frustração da elite dirigente do PS por já não estar a conseguir sossegar o PS sobre o futuro do partido na governação. António Costa tem razão quando ele introduz o tema da estabilidade, mas é uma estabilidade temporária. E isso é que torna a situação instável. Porquê? Porque a partir do momento em que não é claro quem é o sucessor, não são claras as políticas públicas, não são claros os temas de aliança, não são claras, não é evidente nem óbvia a energia e a dinâmica do PS, nós percebemos que estamos instáveis com esta governação, mas o PS continua estável porque ainda não encontrou uma solução para si mesmo. E, portanto, eu só posso interpretar nessa linha. E reparemos que a reação geral da opinião pública é de um certo silêncio sobre esta matéria. Nós estamos a debater isto, mas este silêncio revela a profundidade do problema que estamos a assistir. Ou seja, ninguém acredita que há estabilidade, mas também como ninguém acredita como é que se faz a alternativa, vamos andando, vamos vivendo resignados nesta situação. Eu julgo que a informação que António Costa dá ao país é um recado evidente ao próprio partido, que é preciso ter estabilidade para resolver este problema. E o António Costa criou o problema e, portanto, é ele que eu tenho que encontrar a solução. Jorge, agora vamos à expressão. Não te esqueças do que ias dizer. Além da CPI da TAP e da manifestação claríssima de eu sou candidato à liderança de Pedro Nuno Santos, nós tivemos uma sucessão de 3 ou 4 dias onde o próprio Jornal Público, que agora põe esta nota de António Costa, vem afiançar que em Bruxelas toda a gente já está à espera
de António Costa. Ou seja, achas que esta informação que andou a circular também foi posta a circular pelo partido ou de quem tem vontade de ver António Costa pelas costas? Enfim, as estratégias para a conquista da liderança são sempre um bocadinho maquiavélicas. António Costa provavelmente é aquele que é capaz de explicar melhor aquilo que fez com as palavras coxinha em relação a António José Seguro. Portanto, ele ser sujeito dessas iniciativas diria, mais recônditas e mais perversas, não se pode admirar. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás e pegar nas palavras de Joaquim, quando Joaquim fala na estabilidade na Europa. Se nós tivéssemos um primeiro-ministro que tivesse uma visão estratégica e de muito longo prazo, o discurso que provavelmente ele teria que fazer ao país é que o país está numa situação instável porque é um país inserido na zona europeia. Eu interpreto estas palavras com... talvez, e já que tu falaste na CPI, é importante perceber porque é que a CPI é um tema muito relevante na situação portuguesa, ainda que os pormenores, como eu digo, dos detalhes sejam, eu diria, uma espécie de um retrocesso civilizacional, que é os deputados a discutirem como se fossem inspectores da Judiciária, que não parece que os dignifica nada, mas eles julgam que assim é fazer oposição e, portanto, que a façam dessa forma. Eu não considero isso como relevante. Mas a CPI é uma demonstração do que é a liderança de António Costa. Porquê? Porque um primeiro-ministro que faz tudo para manter o ministro em confronto institucional com um órgão com outra legitimidade, em que é despido na praça pública, a forma de fazer política e de gerir dentro do seu governo, demonstra que é um primeiro-ministro que está única e exclusivamente concentrado na ideia que é preciso manter o poder a todo o custo, ainda que a legitimidade das eleições seja evidente. É óbvio para qualquer pessoa que está de fora que olha e diz, mas como é que é possível manter-se nesta situação? E, portanto, a estabilidade de António Costa é a instabilidade permanente. É como se eu dissesse assim, eu estou a ocupar um barco que está completamente a balançar de um lado para o outro, mas como eu estou no leme, eu sou aquele que garante a estabilidade. E, tipo, é evidente, você está ao leme, você ainda é o único que pode fazer com que o barco não oscile tanto. Agora, você não tem a tripulação toda a querer que o barco deixe de oscilar. Aliás, a tripulação está a trabalhar porque o barco oscile mais. E a tripulação não é a oposição só. É o próprio partido que entende que é o momento de desgastar António Costa. E, portanto, nós estamos estamos reféns, assim que se pode dizer, de uma estratégia pessoal, mas também coletiva do Partido Socialista, quando era muito mais fácil aquilo que o Presidente da República disse: por favor, remodele o governo, faça qualquer coisa. E, portanto, é esta teimosia, esta obstinação que, obviamente, tornam as palavras de António Costa pouco credíveis, vãs e hipócritas, porque nós todos percebemos que nada disso é o que está a passar dentro deste barco. O país está a oscilar de um lado para o outro. A tripulação, que é comandada por António Costa, está com ideias diferentes de qual é o futuro. O próprio homem do leme diz que não é este barco que é conduzir, eu quero ir para a Europa. E aí eu chamava a atenção de um certo provincialismo institucional português, que é a ideia que Portugal é um país grande porque consegue exportar política para a Europa. Como se os outros países não fizessem e nós não fizéssemos parte dessa solução. Mas aí o Presidente da República tem alguma responsabilidade, porque vai buscar atos individuais para engrandecer o
o coletivo em Portugal, quando no coletivo é que tem um problema. Não são as pessoas individualmente que são boas ou más. É o coletivo que não consegue atingir aquilo que seria admissível, esperado e expectável, que era o país mudava porque nós queríamos estar melhores do que os outros. Não, mas porque temos o Cristiano Ronaldo na política, porque temos um fulano tal noutro tipo de disciplina desportiva. Portanto, isto tornou-se, passou daquilo que era. Eu quando começam com agradecimento individual de desportistas, recordo-me sempre quando eu era jovem como é que o debate que havia nas Olimpíadas, que era o número de ginastas e de atletas russos e quantas medalhas olímpicas é que ganhavam. O país continuava a sofrer, vivia mal, não tinha liberdade, não tinha pão, não tinha nada disso, mas tinha os ginastas nos pódios das Olimpíadas. Nós estamos a trabalhar para o espetáculo. Não é? E como é que viste a reação do Presidente da República quando foi questionado sobre estabilidade? Diz que a estabilidade é importante, mas a estabilidade depende do próprio Primeiro-Ministro. Está a pôr o ónus em cima de António Costa? Não, eu acho que o Presidente da República, que tem o conflito institucional com António Costa, porque ele não remodelou a tal tripulação, nem ele próprio, a maneira como vê as instituições, o Presidente da República diz, o barco continua a balançar e você acha que só por facto de dizer que ele não está a balançar, que ele não balança. Não, balança. Portanto, está a fazer gestão, diria, mediática da sua própria crise, ou seja, quem cria a crise, há uma coisa que nós podemos atribuir todas as responsabilidades ao Presidente da República sobre o que fez, o que faz e o que fará. Não podemos atribuir a responsabilidade da crise ao Presidente da República, temos que atribuir a alguém. A crise institucional é gerada pelos comportamentos do Governo, não é por comportamento, eu diria, não é por intromissão, diria, abusiva, excessiva ou conflituante do Presidente. O país assistiu serenamente a este desgaste e aí eu tenho que estar com o Presidente da República. Deixa-me voltar aqui ao Joaquim. Joaquim, a reação do Presidente da República indicia que ele quer mostrar ao país que está atento ao problema e que sabe onde é que esse problema existe. Que seja essa a intenção do Presidente da República, compreende-se. Porque como não é ele que está a produzir as alternativas, o mínimo que terá que dizer é: estou a acompanhar os acontecimentos. Mas, de facto, é um pouco como aqueles homens da limpeza depois de passar o esquadrão de cavalaria da GNR. No fim, há sempre alguém que vai ter que limpar a estrada. Bom, e o Presidente da República deixou-se colocar nessa situação. É o moço da limpeza. Porquê? Porque não tomou a iniciativa. Mas aí devemos perguntar, e é o Primeiro-Ministro que tomou a iniciativa? Não, o Primeiro-Ministro tomou a iniciativa de chegar à maioria absoluta. A partir daí, não tem iniciativa nenhuma. Limita-se a beneficiar da posição defendida em que se encontra porque tem uma maioria absoluta de um só partido. Isso eleva a fasquia da competição em relação aos outros partidos, mas também isola o Primeiro-Ministro perante aquilo que são os resultados da sua governação. E por isso é que o Primeiro-Ministro não pode aparecer como
apenas candidato a um lugar europeu. E esse estatuto foi-lhe atribuído por dirigentes da oposição. Ora, o Primeiro-Ministro não pode confirmar essa acusação. A acusação de está apenas a tratar do seu futuro político. E, portanto, tem que aparecer como o responsável pela estabilidade do país. Mas o Jorge falou da CPI, questão da TAP, que eu acho que ainda está envolvida no nevoeiro das guerras. Isto é, por que razão é que esta dança de linhas de política com a TAP? Privatização, nacionalização, venda. Aparentemente a TAP é uma das últimas obras que ainda estão abertas ao atual poder político. Tudo o resto ou está feito ou não há dinheiro para fazer. Quando o Joaquim diz que está aberto, quer dizer onde a classe política tem clara influência neste momento. Ainda pode jogar com a diferença entre privatizar, nacionalizar, comprar equipamento, receber os descontos desse equipamento e, portanto, são as últimas obras que há para fazer. Isso significa que é um poder político que se sente no fim da estrada e já não tem tempo de construir a continuação da estrada e, portanto, está a tentar fazer negócio com as últimas obras. Ora, a TAP é justamente uma dessas últimas obras. Não apenas por aquilo que ela vale, mas também por aquilo que vai ter de valer para poder continuar a existir. Porque se não tiver novos aviões, não pode ter rotas, não pode ter oportunidades de crescimento. Nesse sentido, a TAP é, digamos, uma última obra pública. E se acabam as obras públicas, então perde razão de existência a série de redes clientelares que se instalaram para receber fundos comunitários e para receber investimentos com apoios externos. A partir desse momento, a partir do momento em que acabam essas redes clientelares, os partidos políticos ficam reduzidos ao esqueleto. Deixaram de ter carne para esconder o esqueleto. E, portanto, quando só se vir o esqueleto, quando todos nós estivermos em raio-x, o que se vai descobrir é que, afinal, nunca houve capital em Portugal. E a única coisa que se conseguiu fazer foi utilizar os futuros dos mercados para conseguir receber no presente. Temos estado a viver de rendimentos antecipados. Estamos a viver por conta. Estamos a viver por conta. Ora, o viver por conta é um bocado o problema dos mercenários. Está tudo bem, são eles que morrem enquanto pagarmos.
quando deixar de haver pagamento, então, de facto, o mercenário ou é integrado e passa a pertencer às nossas tropas, ou então revolta-se. Sim. Mas, Joaquim, antes de irmos a essa segunda parte, e ainda relacionado com os temas de hoje, gostava de lhe perguntar se este cenário, que ficou um pouco mais claro esta semana com as declarações de António Costa, se esse cenário não vai condicionar os outros partidos. Aliás, começando logo pelo Partido Socialista, não é? Mas depois, a própria estratégia do PSD não é afetada se nós estivermos perante uma jogada deste género por parte de António Costa? Camilo, a estratégia do PSD só não é afetada porque não tem estratégia nenhuma. Isto é, o PSD desistiu de ser aquilo que era na sua origem, desistiu de ser o partido português. Quando o PSD se formou, não pertencia a internacional nenhuma, formou-se como partido instantâneo, e o mais importante é que, para definir o seu programa, teve de recorrer àquilo que era a história política portuguesa. E então foi buscar, dos tempos do fim da monarquia e dos tempos da República, foi buscar aqueles protagonistas políticos que se opuseram aos representantes do Partido Socialista e do Partido Comunista. E foi com esses heróis do passado que se opuseram a essas duas correntes que continuavam a existir na política portuguesa, que construiu a sua base doutrinária. O problema é que, para continuar a ser o partido português e para manter essa base doutrinária, precisa de ter dirigentes que estejam à frente dos acontecimentos e não naquela situação de ser o moço da limpeza depois de passada a cavalaria da GNR, que é um pouco como está hoje o PSD. Vai atrás dos acontecimentos e só lhe resta limpar aquilo que são os resíduos dessa parada militar. Para esse PSD, aquilo que se passa no PS só tem interesse porque acelera ou atrasa o relógio político. E, portanto... Mas era aí que eu queria chegar, Joaquim, porque esta semana tivemos declarações muito explícitas de um dos líderes do PSD, dirigentes do PSD, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, a dizer que nas europeias, se o PSD não as ganhar, o Luís Montenegro deve ir embora. Ou seja, se António Costa, entretanto, for embora, antes ou um pouco depois das europeias, qualquer que seja a situação de Luís Montenegro do PSD à altura, ganha um novo fôlego com a saída de António Costa, porque não é líquido que o Partido Socialista consiga impor um líder novo num curto espaço de tempo, de forma a ultrapassar aquilo que é a oposição ou a má opinião com que o eleitorado ficou do partido. Camilo, não sei se a saída de um dirigente do PS beneficia de algum modo os dirigentes do PSD. Porque, de facto, não há sobreposição entre os atuais dirigentes do PSD e os atuais dirigentes do PS. Há competição
pelo lugar de orientador da sociedade portuguesa. E é manifesto que o PSD não se apresenta com essa vocação e essa vontade de orientação da sociedade portuguesa. Deixou essa função ao Partido Socialista. E é isso que provoca as movimentações do Presidente da República, porque o Presidente da República precisa sempre que haja competição entre aqueles que se propõem orientar a sociedade portuguesa. Porque se só há uma carreira de autocarro sempre com o mesmo destino, é essa carreira que tem que se utilizar. Deixe-me voltar ao Jorge, alerto dos espectadores que o Jorge está hoje a fazer o programa à distância. Jorge, vamos ainda para esta questão da crise política e as declarações de António Costa. De que forma é que isto condiciona os outros partidos e com particular destaque o PSD? Camilo, eu queria regressar um bocadinho atrás para analisarmos com mais profundidade as palavras de António Costa. O país deve fazer a pergunta: como é que nós chegámos aqui? Como é que António Costa conquistou o poder e porquê é que o conquistou e com que base política é que o fez? Se nós nos lembrarmos do que se passou com Pedro Passos Coelho e António José Seguro, nós temos que reconhecer que houve uma tentativa feita na altura pelo Presidente da República de um certo consenso entre estes dois partidos sobre um conjunto de matérias que interessavam à sociedade portuguesa. O PS, pela via de António Costa, em que António Costa foi instrumentalizado por um conjunto de poderosos do PS para ascender ao poder, para renegar essa tentativa de pacificação sobre as políticas públicas que vinham em consequência da Troika, o que fez foi andar para trás. E hoje chega ao final de 7 anos com uma maioria absoluta em que não sabe o que vai fazer com o poder. E por isso o Joaquim tem razão quando diz na CPI as pessoas não conseguem perceber como é que de privatização, nacionalização, privatização, mas não sabemos se pode haver nacionalização ou outra vez privatização. Se juntarmos a isto aquilo que foi escrito, por exemplo, a Senso Simões no Expresso, em que faz uma lista dos 13 que poderiam ascender à liderança do PS, então o que nós estamos a discutir, o país, não é o país, é a estratégia do PS para se manter no poder. E por isso é que a análise política de António Costa se torna infrutífera. Porquê? Porque, na prática, nós temos as redes clientelares que voltaram ao poder pela mão de António Costa e agora estou a dizer, António Costa, por favor, tu não te abandones. Nós temos que continuar nesta linha. Bem, estamos com dificuldades de comunicação com o Jorge Marrão. Jorge, não sei se queres voltar a tentar, porque eu tinha aqui uma questão para te colocar. Jorge Marrão, já estás de volta. Jorge, consegues ouvir? Ele está em espírito. O Jorge está em espírito, como diz Joaquim, não está presente connosco. Bem, enquanto tentamos retomar a ligação com o Jorge Marrão, vamos voltar aqui ao estúdio. Joaquim, quando olhamos para todo este cenário e vemos que a coisa está a ficar um bocadinho turva, como é que perspectiva a situação para os próximos meses? O país, neste momento, já tem a certeza que está perante lideranças a prazo? Nomeadamente no caso do próprio António Costa? Pode estar com essa convicção, mas não lhe serve para nada. Fazer eleições no contexto português atual
não é o mesmo que fazer eleições na Grécia, porque as eleições na Grécia deram uma maioria absoluta a um partido conservador, mas, sobretudo, reduziram à insignificância o partido que antes se apresentava como uma verdadeira alternativa, que era o Syriza. O que esteve em causa nestes movimentos foi uma política da Troika, idêntica àquela que nós também tivemos que enfrentar. Só que, no nosso caso, é o PS que beneficia e chega a uma maioria absoluta para um só partido. No caso da Grécia, é a Nova Democracia, Partido Conservador, que ganha a maioria absoluta. Aparentemente, as mesmas causas tiveram efeitos opostos. É isso que nós temos que perceber. Porque é que situações idênticas conduzem a resultados muito diferentes? É aí que aparece o papel dos dirigentes. São os dirigentes que fazem a diferença conforme exploram a situação de partida. No caso grego, a situação de partida foi condenar o Syriza, partido radical de esquerda. No caso português, a solução escolhida foi valorizar o PS, partido moderado, e que soube transferir para o Partido Conservador PSD a responsabilidade pelas políticas da Troika, esquecendo ou encobrindo a responsabilidade do PS pela chamada da Troika. E, portanto, é no modo distinto como os dirigentes trataram os mesmos pretextos de partida que se explica a diferença entre a Grécia e Portugal. Para a frente, não é por fazer eleições que se altera este tipo de estrutura dos movimentos partidários. Mas, atenção, antes das próximas eleições, sejam elas quando forem, vai aparecer um novo fator na política europeia e com repercussões em Portugal. Esse novo fator é a reorganização dos poderes europeus em função do que vai acontecer à Federação Russa. Mas isso leva-nos à terceira parte do programa. Está bem, então a segunda parte. Enquanto mas, não temos... mas interessa perceber que é esse fator europeu global Sim. que pode alterar aquilo que são as escolhas eleitorais em Portugal. Pois, e era aí que eu queria chegar, Joaquim. Tivemos esta semana também uma grande surpresa, que foi a zanga entre o Sr. Prigozhin e o Sr. Putin, e a marcha dos homens do Sr. Prigozhin até 200 km de Moscou. Ora bem, há aqui várias coisas surpreendentes. Primeiro, como é que uma revolução se faz quase por anúncios. Assim, nós vamos mudar de presidente e vamos marchar sobre Moscou. Em segundo lugar, todo o poderio de uma superpotência como a Rússia parece que já não existia ali, porque aquela coluna entrou até 200 km de Moscou. Isto quer dizer o quê? Que o regime está muito mais frágil do que se pensava? Quer dizer que o regime tem demasiadas tropas fora do país, na Ucrânia, que não são suficientes para defender as cercanias de Moscou? E já agora, como é que isto altera depois toda a política europeia e como é que nos vai impactar a nós? A alteração da política europeia é no sentido de poder vir a integrar a Rússia na Europa, coisa que era inconcebível quando se lançou
o projeto da integração europeia. A integração europeia era com a Rússia integrada em si mesma. Sim. Podemos chegar a uma situação em que a única maneira de proteger a Rússia é integrá-la na Europa, isto é, a Rússia ser uma grande Ucrânia. Porque também a grande Ucrânia não conseguiu absorver a Ucrânia verdadeira, não é? E tinham a mesma base cultural, podiam invocar as mesmas misturas étnicas e, no entanto, a resistência da Ucrânia contra a Federação Russa veio provar que não serve para nada ter arma nuclear quando não se pode usar arma nuclear no seu próprio território. Joaquim, já temos o Jorge Marrão de volta, mas antes de irmos ao Jorge, eu quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa, além de ter também o patrocínio da Prozis, tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Jorge, queres terminar ou continuar o raciocínio que estavas a fazer quando perdeste o sinal? Sim, eu queria continuar o raciocínio da chegada ao poder de António Costa, como tornou António Costa refém da sua própria estratégia. A estratégia de António Costa não foi querer modernizar, desenvolver o país, alterar as formas sociais de relação do Estado com a sociedade, da sociedade com a Europa. Foi conquistar o poder. Com o mundo, conquistar o poder. Mas vale a pena pensarmos no tema grego e o tema português. Se nós recordarmos, a esquerda radical de Siriza com o Sr. Varoufakis montou uma estratégia que era preciso chegar à Europa para fazer ver que as políticas europeias eram nefastas, inconsequentes para os países do Sul. E agora temos dois países que sofreram exatamente, e vou utilizar a expressão que a esquerda gosta, que sofreram sobre as atrocidades da Troika e dão soluções diferentes. Uma revolução que vai ser conservadora, toda a gente percebe isso, e porque é que é conservadora eu já poderei chegar lá. E a nossa, que é uma solução de um país capturado pelo Estado, em que não se consegue libertar do Estado. Mas quem não se consegue libertar do Estado é a própria sociedade, ou seja, a sociedade entendeu que o papel do Estado tem uma dimensão tal que, apesar de se sentirem capturados, até gostam de ser capturados. Tanto que é evidente a votação maciça que teve. E isso é notório por quem votou e quem deu maioria ao PS. Qual é o problema estavas a falar há pouco na alternativa. O problema da alternativa é que não se coloca numa posição de ruptura com o status quo, mas posiciona-se numa posição de aproveitamento do desgaste político do governo para chegar ao poder e vamos fazer aquilo que nós achamos que é possível. Ora, um povo não se mobiliza com o que é possível, um povo mobiliza-se com a transformação. E por isso é que é a dificuldade que eu vejo dos dirigentes do PSD terem mais expressão de intenção de votos. E a outra coisa que esta crise revela, e isto é importante o PSD perceber, é que o capítulo de Pedro Passos Coelho não ficou encerrado, como não ficou encerrado o capítulo de António José Seguro. Porquê? Porque foram os dois afastados por razões que ainda hoje nós temos dificuldade em perceber. Por uma razão simples, porque Pedro Passos Coelho não perde as eleições, mas é afastado do poder. E António José Seguro é afastado do poder
com os votos de um partido minoritário, que não era um partido maioritário, que era do PS, e isso torna a situação muito frágil para a leitura do próprio PS e do PSD. Os dois partidos encerram as contradições de um capítulo mal encerrado. Jorge, deixa-me pegar no capítulo, portanto, deixa-me pegar nessa questão do capítulo ou não encerrado ou mal encerrado para te colocar essa questão. Quando tu dizes que o capítulo de Passos Coelho não está fechado, isto significa que o PSD pode tentar mudar de líder tão cedo quanto as próximas eleições europeias? E tu achas que Pedro Passos Coelho estaria ainda aberto a regressar à vida executiva? Eu quando digo o capítulo encerrado de Pedro Passos Coelho, não é que seja o regresso de Pedro Passos Coelho. O que eu quero dizer é que as políticas públicas que Pedro Passos Coelho protagonizou, defendeu e desenvolveu ainda não foram totalmente esclarecidas, ou seja, os resultados dessas políticas públicas não foram levados ao extremo. O erro de Rui Rio, o erro de Montenegro, o erro dos dirigentes do PSD é não aceitarem que a revolução que estava a ser protagonizada pelos partidos que tinham na altura a Troika poderia ser ainda mais desenvolvida. Se nós recordarmos o think tank anterior, eu disse que era importante discutirmos os diferentes países. Isto porquê? Porque nós temos o país de Lisboa, em que a única coisa que trata é sobre o inimigo que o PS escolheu interno, o inimigo interno, para regimentar as tropas, que é o Chega. Tudo tem a ver com o Chega, ou porque o militante do Chega fez isto, ou porque é o tema da imigração, ou seja, querem regimentar o futuro de Portugal numa relação em que a grande ameaça ao desenvolvimento do país é o Chega. Isto é o país político em Lisboa. Depois temos o país político das regiões, em que as regiões estão a afastar-se cada vez mais do centro de poder, estão a ficar menos desenvolvidas, mais frágeis, com menos capacidade empreendedora, com mais envelhecimento, com políticas públicas de saúde e educação muito mais, diria, injustas e iníquas e distantes. Temos o país exportador que já não quer saber da política, temos o país das grandes empresas que praticamente quer manter o status quo para manter as suas posições de poder conquistadas. Temos o país que está capturado pelas máquinas dos professores, temos o país que está enredado na saúde com um conjunto de contradições dos diferentes agentes e, portanto, nada disto está a ser resolvido. E então vamos a discutir a estabilidade de António Costa, a imigração porque interessa por causa do Chega. Eu só queria lembrar, eu tive a ler um artigo de uma jornalista do Público em que dizia, e bem, que a nossa solução é a imigração. E ela esqueceu-se de dizer que a imigração foi a que gerou o Brexit. Sim. Ela esqueceu-se de dizer que a imigração está a gerar os eleitorados à direita em França. Ela esqueceu-se de dizer que está o extremar das posições dos países nórdicos em Itália tem a ver com a imigração. Mas porquê é que se quer discutir a imigração em Portugal? Quando a imigração em Portugal tem contornos diferentes. A esquerda quer internacionalizar os problemas para se manter no problema, esquecendo os problemas nacionais específicos. Para quê? Porque querem dominar a opinião pública. Com temas que qualquer português olha e diz... Formar agendas, Jorge. Quero formar agendas em certas áreas. Pronto. Ora, estamos a chegar lá, Camilo. A agenda da esquerda tornou-se uma agenda global, refém dos esquerdismos e dos extremismos de extrema esquerda. É natural que o que vai aparecer é uma direita fortalecida mais extremada, porque não estão a parar.
Portanto, quando o Joaquim diz os portugueses votaram no PS como partido moderado, Joaquim, eu tenho que me lembrar o que é que a Marta Temido fez na saúde. Eu quero lembrar o que é que fez Pedro Nuno Santos na TAP. Eu quero lembrar o que é que o Primeiro-Ministro disse sobre a Galp, disse sobre os supermercados e disse sobre os bancos. Que eu diga, mas vocês estão enfadados ao poder económico. Não. Nós estamos a dizer uma coisa muito importante. A sociedade melhora com um poder económico que seja mais concorrente, mais eficiente e que gere mais prosperidade. Nada disso aconteceu. Reparem o ridículo do país. Se nós não tivéssemos tido o Covid e o PRR, o que é que nós tínhamos hoje? O António Costa formou capital em Portugal? Não. Não. O António Costa acertou nas contas certas com base em gestão melhor da despesa pública ou com base nos impostos portugueses? Na Receita Fiscal. Nós, quando olhamos na Receita Fiscal, então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer uma gestão do Estado, dos seus recursos e das benesses que a Europa nos dá. E o mais ridículo é que a Europa dá-nos migalhas para nós nos mantermos sossegados com estes partidos oscilantes e moderados, como diz o Joaquim, que para mim não tem nada de moderado. Para mim, o moderado é aquilo que é capaz de olhar para as forças políticas à esquerda e à direita e que diz: nós vamos transformar o país. Não é o moderado não é aquele que quer manter o que está para ficar tudo na mesma e eu manter a minha rede de interesses. Isso para mim não é um partido moderado, isso é um partido retrógrado, reacionário. Portanto, aliás, se nós pensarmos no que foi, se o PS tem construído em cima do que tinha sido o resultado da Troika, que parece que era evidente para resolver os problemas dos países do Sul, tanto que aconteceu na Grécia, em Portugal e em Espanha, então eu perceberia, ok, estamos muito certo, esta é a democracia, é a alternativa para construir sobre o que está feito, não é para voltarmos atrás, para andarmos na reação, andarmos para trás. Ou seja, Camilo, eu tenho alguma dificuldade em fazer agora análise política quando começo a observar as razões por que levaram António Costa ao poder, porque isso vai condicioná-lo até à sua saída do poder. E a virtude de uma crise dentro do PS para Portugal poderia ser enorme, porque significava que o PS voltava a ser um partido que queria nos voltar a pôr no caminho da Europa e que queria aceitar aquilo que as sociedades ocidentais conquistaram com muito esforço, que foi a liberdade económica, as liberdades políticas, o Estado social, mas não esta ideia de que o Estado, ou seja, o Estado é o centro, é o alfa e o ômega de tudo. Eu acho que esse é que é o problema que o PS neste momento tem. E, aliás, esta semana tivemos mais uma manifestação disso, quando o Governo resolveu publicar uma portaria que prevê aumentos entre 7,8% e 8,1% no setor privado, naquelas empresas que não são abrangidas pelas convenções coletivas. Ou seja, o que o Governo está a fazer é impor a quem não tem convenções coletivas uma espécie de convenção coletiva. E repare, com aumentos entre 7,8% e 8,1%. Que chocam violentamente com aquilo que tinha sido negociado na concertação social. Portanto, é coisas como esta que o senhor se refere quando fala em liberdade económica e pôr o Estado em tudo. Bom, nós tivemos que compensar com o Jorge, porque ficou um bocadinho sem pio. Estamos no final do programa de hoje e, além de agradecer ao Jorge e ao Joaquim, quero lembrar que nós estaremos de volta na próxima terça-feira, hopefully já com o Jorge Marrão aqui no estúdio. E antes de irmos embora, também gostava de lembrar novamente que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Para o final, fica o pedido de sempre. Colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais, subscrever o canal. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8 da manhã com a Cor do Dinheiro versão matinal.